well, we don't have Claudius's answer in this case, but about what you said before, yes, I think what Cicero says is extremely related to his audience. He's saying something that the Senate will like, even though in a way he's admonishing them. He's saying, be careful with your quarrels, you have to keep together to not to have the threat of the populares. But even when he says that for rhetorical purposes, I think it's interesting that he's displaying a shared idea of what being Roman was. I mean, if he wanted to be successful in his speech, successful, I mean, for pragmatic ends, no, to defend his position. In order to do so, he presents an image of Roman identity that his audience shares. Yeah. So, perhaps, yes, you're right, we are having an optimates view of Roman identity, that's right. But I think it's interesting that when saying that pietas and religio are the core elements of identity, he's giving us information of an idea that was deeply rooted among the nobilitas. What about the others? I don't know. I have to think about that. Pietas is quite a quietist virtue, isn't it? Because in the way he's saying, maybe he's saying everything's actually all right the way it's set up. You know. Yes. Yes. The social order is correct, yes. and the Senate should be in charge, and so long as you do what you've always done, everything will be right for the future. Yes. And Claudius must be saying something different. Yes. So, well, yeah. Thank you for the suggestion, because I have to think about that. Thank you. Então, o professor Greg perguntou à professora Emília se ela não achava que essa questão política, retórica, de defesa do Cícero um pouco que invalidava o texto como estudo da religião romana, porque, na realidade, isso era uma visão dos senadores, da elite do que seria a identidade romana. E que ele se pergunta o que Cláudio diria no dia seguinte, né, em resposta ao texto, à palestra, à fala do Cícero. E essa resposta a gente não tem. Então, a professora Emília falou que realmente é uma coisa que é uma pergunta importante, que é uma coisa que teria que ser estudada, e que realmente essa é uma visão da identidade romana dos senadores, da elite, e que não existe aí uma posição dos populares em relação a isso. Tá? Cláudia. Em português. Eu já penso que poderia pensar também em uma não visão totalmente senatorial de Cícero, mas algo bastante original que também está começando ali a acontecer, fazendo parte desse repensar, esse reconfigurar da religião romana, que uma pessoa que já chamou atenção para isso, mas não aprofundou ainda até um ponto que se pode ir, ao meu ver, foi o Ingo Gildenhart, que traz uma série de elementos para se pensar. Aquilo não é exatamente, e outros também, Paulo trabalhou com isso, e eu venho trabalhando um pouco, não é exatamente uma visão optimates, ou melhor, são optimates criados por Cícero, tá? Porque se você pegar outros autores e observar e aquilo que a gente sabe sobre a religião romana na República Tardia, ali, não imperial, que já é outra coisa, né? Na República Romana, uma série de elementos que Cícero apresenta nesses discursos não correspondem a inovações também. Então, até que ponto ele está criando uma religião senatorial? Claro. Não, isso também seria interessante, não um espelho da religião dos senadores, mas sim uma criação de uma religião dos senadores para o Império. Para o Império. Gracias.
No, perfecto. Muchas gracias. Professor Claudia commented that maybe, perhaps, this was not only or not exactly a religion of the senators, but it was something creative by Cicero, something Cicero was making up, transforming in Roman religion. And maybe he was not mirroring religion of the senators, of the Optimus, but creating a religion for the Optimus, especially when you look forward to the empire. Can I take the liberty of following up on this point? Because I do think it's actually quite central to the whole pursuit. I mean, of this conference. Valentina's paper yesterday cast, in some respects, I hope I'm representing your argument correctly, Cicero is much more of a radical than we've often been trained to think of him. You know, what he actually puts forward in the De Legibus is a highly partisan, highly biased, clearly well thought through, but also very radical reconfiguration of, the role of religious knowledge in the political domain, and indeed of all the sort of overlap and indeed integration between religion and politics. You know, we've often been taught to think of Cicero as the ideologue of consensus, especially consensus of, you know, good men and so on and so forth. What we actually have there is in some respects a highly radical political thinking going on, and I think you're quite right. I mean, Ingo Hildebrand makes that point. I mean, Peter Weissman, I suppose, has been making that very point from a very different angle, and of course coming from a sort of democratic reading of Republican politics. You don't need to embrace a democratic reading of late Republican politics to think of Cicero as a radical. I'm not going to use the word reactionary because I think what we actually have here is something much more complex than that. But anyway, this is sort of a big picture comment. But I suppose my comment on one of my comments on your own paper, which I greatly enjoyed and which I for what's worth, I found very, very persuasive in its central contention, is about this whole issue of piety, and indeed about the elements of continuity, or at least of alleged, of stated continuity with the past. I mean, this idea that he puts forward in chapter 19 about the excellence of Roman piety is not unparalleled. It's somewhere in Diodorus, who probably draws it. Well, I'm sure he draws it from somewhere else. You can always blame Posidonius when you, but yeah, maybe someone. But there is that extraordinary text from the early 2nd century BC. It's this Greek inscription from Teos, where you get a letter of a Roman magistrate, Marcus Valerius Messala, which contains a reflection really on the high standards of Roman piety. There's a fairly recent piece by Lindsay Driediger Murphy in ZP a couple of years ago that really sets that text in the wider history of I suppose Roman thinking on religion and on piety. Yes. So I think what we have here is a discourse that actually reaches way back, way well into the 2nd century, BC. So I was wondering whether you have any thoughts on that. I started by with this project on Roman identity. I started working 2 years ago, and I started directly with Cicero. And so far, I have worked with De Divinatione and De Natura Deorum. And yes, I have to certainly to look for earlier references to this, to statements, to ideas related to religion. But in the case of Cicero,
it's particularly in this speech, normally these statements about religion are thought to be only rhetorical because of the pragmatic ends of the speech. But then you have a very similar text about Roman identity and about Roman pietas in Natura Deorum, in Book 2, at the beginning of Book 2, where he says that Romans are the best regarding religion. So what is, there is an idea that appears in very different texts from the very different historical contexts, but then the Natura Deorum definition is taken seriously because it is a philosophical text. So yes, this is what Cicero thinks about religion and Roman identity, but then when reading this text, because it's a speech, because he's arguing against Claudius, is not taken so seriously as a Ciceronian idea. So yes, I started working with that in Cicero, in this text. This year I will turn to the Legibus and perhaps the Domus Sua also. But yes, certainly I have to go back and look for other references to find this thread, this link throughout history. Yeah. I mean, the Messala letter, of course, is especially interesting because it is addressed to a Greek audience, so you have a comments on Roman piety. But anyway, I have potentially another question, but I think we need to translate first. While I still remember everything you said. Muito bem. O professor Frederico fez um comentário a respeito do trabalho da professora Emília, falando que, na realidade, anteriormente se pensava em Cícero como uma pessoa que representava o equilíbrio, a visão, digamos assim, mais central do que era a identidade romana, e que ele acha que Cícero, hoje em dia, já se fala em Cícero como um radical. Ele falou que não usaria a palavra reacionário, porque ele acha que é uma questão mais complexa do que isso. Mas que realmente que Cícero era um radical, e ele cita que essa visão de Cícero não é tão nova assim, que há referências mais antigas, como essa carta de Massala, de um magistrado, não é isso? De um magistrado romano para um grego, falando sobre a pietas romana. E que essa é uma discussão que é muito pertinente a esse colóquio, hoje, de agora. E a professora Miriam falou que realmente ela começou a estudar Cícero diretamente, que ela ainda não estudou as referências mais antigas, né, mas que ela está estudando os textos de Cícero a respeito desse assunto, mas que é uma questão interessante que ela vai começar a pesquisar as referências mais antigas sobre esse assunto. Mais alguma pergunta? If I can stand in the way of coffee a bit longer, I have another comment. Well, it's about the Romanness of this whole piety discourse, because, well, this is a speech in which he comments on a response of Etruscan diviners, of Etruscan religious experts. Okay, it's 56, but they're Roman citizens, clearly, but they're Etruscan, and they are, drawing their knowledge from texts that were at least originally written in Etruscan. Probably by this point they are available in some form of Latin translation. But they are Etruscan, and then in that chapter 19, he clearly skirts around the problem, doesn't he? He talks about Italy, he talks about Latini. I really don't know what he means by terrae domestico nativoque sensu, but nonetheless, whatever he actually means, he talks about Italy, Latini. He doesn't talk about, he doesn't compare Roman piety with Etruscan piety. So I think this is something worth commenting on. I'll be really interested in your thoughts on this. And in close association with this, I mean, of course, the notion of deteriores is likely to come from the response of the haruspices itself. Yes. So it's a construction that these, we can probably safely assume, Etruscan grandees come up with as they are commenting on
what is going on in Rome. So it's also a word that tells us potentially quite a lot about the worldview of these unknown Yes. individuals. About the Aruspices, what is interesting about this speech is that they never belonged to official Roman religion as the augurs and the Quinquequinguidi and the Fetiales and so on. But in this case, the Senate has decided to summon the Haruspices. So it's not convenient for Cicero to question the validity of the Haruspices, or he doesn't say, well, they are Etruscan, because it would be like questioning the decision of the Senate to call the Haruspices. But if you look in other texts of Cicero, when talking about the different kind of priests, he normally talks about augurs, Quinquequinviri, and Fetiales, I think, and Pontifices. The Fetiales sometimes. He doesn't mention the Haruspices normally, usually, but in this speech, when he talks about priests, he puts them in the same level. But why? Because for the aim of the speech, he cannot. How can I say that? He cannot say they have no authoritas to talk about this matter. It would not be intelligent for him. But it's also interesting and related to the problem of religious knowledge that before starting to make his comment on the responsum, he says something like, okay, I will read and I will comment on this, because why cannot be Aruspices myself? And he's like saying, I have the religious knowledge to read this text and to give a proper explanation to this text. In a way, he's saying that he's a proper Roman because of his respect of traditions and mores majorum, but also for his knowledge of Roman religion and for his knowledge of the gods. And he says, well, I am capable of finding a proper explanation from this responsum, and Claudius isn't. Because he's saying he's wrong, he reads this, he does not read this text in a proper way. I will give a proper explanation because I know how to interpret divine messages. Yes. Greg, you had a comment on this. Yes, I wonder one possible solution might be that there's two kinds of knowledge being discussed here. There's the kind of technical knowledge, artes, which Clifford Ando has talked about. Knowledge about religion is how to do it. It's what moment to do what, and that fits with some things. But here, when he says sapientia, it almost sounds quite stoic, doesn't it? That we are sapientes, unlike all the others. It's not that we know how to do it; it's that we know that We the know gods are there, run the world. yes. And as for divination, we've got people who do that for us. Yes. But it's a different kind of knowledge. Yes. Sim, ok. Bom, então o comentário começou a respeito de um ponto que o Frederico achou interessante, que é o fato dos Haruspices serem etruscos, não serem romanos. E o Cícero está falando sobre identidade romana, né, a respeito de um questionamento religioso ou de um aruspício feito por etruscos, né? A professora Emília comentou que realmente não seria conveniente, dada a situação, que ele, digamos assim, hostilizasse os etruscos ou dissesse que os etruscos não tinham autoritas para fazer esse tipo de, tomar esse tipo de atitude ou fazer esse tipo de comentário. E enquanto isso estava sendo comentado aqui em cima, o professor Greg falou, bom, talvez eu tenha uma resposta que elucide isso, que na realidade são dois tipos diferentes de conhecimento que estão sendo discutidos aqui, que é o conhecimento técnico religioso do que e quando fazer determinada coisa, e o conhecimento religioso em si, quer dizer, o conhecimento do religioso. Não é? Então, que o Cícero fala assim, nós sabemos
que os deuses comandam o mundo. Quer dizer, os romanos têm o conhecimento religioso. Sim. Thank you very much. You're welcome. Valentina, yes, come on. One last one, okay? No, this is The wonderful. rest of the day I won't say a word. Don't promise what you can't keep. Very well. Pulling on what Claudius might have said. A professora Valentina fez um comentário dizendo que ela pensa, ou ela imagina se essa situação toda não seria, não haveria também um elemento de força, né? Quer dizer, existiu uma situação ali onde os magistrados tinham uma série de poderes que Cícero estava tentando minar, colocando a religião como uma posição central da identidade romana, né? Então, um comentário foi feito a esse respeito, que ali parecia também haver, além da situação prática, uma briga por equilíbrio de poder, né, entre os magistrados e as pessoas mais religiosas, os senadores, etc. Thank you very much. Unless there are further questions or comments, I think we can draw this session to a close, not before thanking Maria Emilia very warmly. No, for this. thank you. Thank you. Thank you. And Claudia, we can now turn to our coffee. Mais uma vez, bom dia. E sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia do colóquio Cícero e a Religião Romana. E eu tenho a alegria de apresentar a vocês e de recepcionar dois helenistas, o professor Alexandre Carneiro Cirqueira Lima, da Universidade Federal Fluminense, e Patrícia Horvath, da Unirio, tem torcida organizada. Enfim, eles vêm trabalhando, Alexandre e Patrícia trabalham há bastante tempo com imagens, com arte, com artefatos, com representações visuais, e Alexandre helenista, e Patrícia artista plástica e filósofa e doutora em psicanálise. Então, eles não são romanistas, me pediram para avisar isso. Bom, eu dou as boas-vindas para vocês. É um trabalho só e Patrícia lerá o trabalho, ok? Por favor, muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Espera aí, tem que gravar, tá gravando. Nós queríamos agradecer à professora Cláudia Beltrão e ao professor Federico Sant'Angelo a oportunidade de estarmos aqui e aproveitando para parabenizá-los por esse espetacular congresso, assim, esse colóquio fantástico que está tão bonito. E obrigada a todos vocês por estarem aqui também. Vamos lá. As estátuas de Diana, Ártemis, em Cícero e Pausânias. Divindade presente em um longo arco temporal e em diversas regiões do Mediterrâneo, Ártemis é comumente conhecida como a patrona das florestas e da caça, protetora da boa prole e a senhora dos animais. Esta apresentação partirá de alguns exemplos do culto da deusa na Corinto arcaica, na qual a divindade é atestada em períodos recuados, em que requisitaremos imagens em artefatos e passagens de Pausânias. Os esquemas pictóricos da Ártemis coríntia foram amplamente disseminados em todo o Mediterrâneo e especificamente na Sicília, via sua apoiquia, Siracusa, atingindo não apenas as cidades gregas da ilha, mas também as siciliotas e fenícias. Para então nos concentrarmos em uma narrativa ciceroniana, fonte única sobre uma estátua de Ártemis em Segesta, uma cidade indígena. As imagens vistas ou percebidas como a divindade e as mesmas imagens percebidas como símbolos e ou como objetos artísticos são fenômenos que coexistem muitas vezes no mesmo grupo humano.
Do mesmo modo, algumas das questões prementes dos estudos das religiões antigas são a mobilidade, as trocas e as ressignificações religiosas entre os povos do Mediterrâneo. Ártemis é uma deusa cujas manifestações antigas são documentadas em longa duração e amplo espectro geográfico, e pode ser coerentemente analisada em termos de redes religiosas mediterrânicas, para além das polis tomadas isoladamente. Mais ainda, o estudo das imagens divinas permite pensá-las como uma evidência dos diversos modos de percepção e como uma forma de pensamento e ação, um meio de analisarmos práticas sociais fundamentadas na construção social da realidade. As obras de arte visuais, artefatos materiais, são produtos humanos e contribuem para dar forma e sentido às suas vidas. Na polis dos coríntios, do período arcaico, são identificadas procissões solenes e catárticas dedicadas a Ártemis. As pompai arcaicas podem ser abordadas segundo o modelo proposto por Jean-Louis Durand, que analisou o sacrifício de bois na cerâmica ática. A pompe é um cortejo que se dirige a um santuário no qual são feitos os ritos necessários, sacrifícios e oferendas. O altar marca o fim da procissão, a chegada ao têmenos, onde seriam sacrificados animais. Em uma placa de madeira de cerca de 540 antes da Era Comum, encontrada na Gruta de Pizza, em Corinto, vemos o esquema pictórico de uma procissão de devotos levando o carneiro, ovelha, Thásia, para ser oferecido no altar, Bomos. Esta placa votiva policromada apresenta 7 figuras humanas em uma procissão, todas coroadas com mirto e portando ramos nas mãos, o que denota o caráter sagrado da cerimônia. 2 figuras masculinas e jovens tocam instrumentos musicais, olhos e a cítara de 7 cordas. A música marca o ritmo da procissão e possibilita aos participantes entoar cantos e hinos às divindades cultuadas durante o cortejo. A figura da criança conduz o animal sacrificial, a hóstia, em direção ao altar ainda com sangue de outras vítimas, que deveria ser lavado e purificado. Liderando a procissão, uma figura feminina jovem e de cabelos curtos asperge água no altar com uma eunóqua, ato claro de purificação. Ela carrega em sua cabeça uma bandeja contendo 2 outras enóquas e uma caixa, onde provavelmente se encontra a macaira, a faca do sacrifício. No alto da cena à direita, uma inscrição votiva pintada em alfabeto coríntio, consagrada às ninfas pelo coríntio tal e tal. São também visíveis os nomes inscritos das 2 figuras femininas à esquerda, Eutidica e Oicolis. Coisas dele. Por ser a hóstia um carneiro e por estar sendo conduzida por uma criança, acreditamos que esse rito fosse dedicado a Ártemis, deusa curótrofa, a que nutre os jovens e os conduz à fase adulta por meio de ritos de iniciação. A inscrição sugere a identidade da divindade pela dedicação às ninfas, mulheres núbeis que acompanham a deusa das florestas e dos animais. Esta placa votiva evoca uma procissão harmoniosa em direção ao altar. Na procissão, vemos 3 crianças, o que sugere que desde cedo elas têm contato com o sagrado e com os ritos nos quais o sangue das vítimas é criteriosamente derramado, uma vez que a atividade sacrificial garante a ligação do grupo com os deuses comuns e com o seu território. A pompe, gravada nessa placa de madeira, é um dos esquemas pictóricos criados pelos artesãos do Istmo para representar os ritos dedicados a Ártemis. Pausanias, em Relados Periegeses, apresenta outros signos associados a Ártemis no imaginário coríntio que serão difundidos no Mediterrâneo, especialmente pela via da produção artística. Pausanias foi um geógrafo e escritor lídio que relatou em língua grega suas impressões de viagem sobre diversas regiões da Hélade e da Magna Grécia durante o período de dominação romana no século II da Era Comum. Ele nos oferece uma descrição detalhada da paisagem religiosa da polis de Corinto e tenta recuperar a memória de alguns monumentos, santuários e cultos, tanto nos centros urbanizados quanto nos campos circundantes, dispersos no território do Istmo. Pausanias percorreu ruas e estradas de uma Corinto reconstruída após a conquista romana de 146 antes da Era Comum.
e apontou marcos arquitetônicos religiosos impregnados de representações mentais que compõem uma paisagem religiosa, na qual lugares sagrados, temenoi, costuram a narrativa. Para nossos propósitos, privilegiaremos uma passagem na qual há breves menções a Ártemis em Corinto. Pausanias aponta 2 têmenos da deusa em Corinto. O primeiro encontrava-se na região do Istmo, a caminho do porto de Kenkerai, voltado para o Golfo Sarônico. Há em Leques um santuário de Poseidon, uma imagem de bronze, indo do Istmo para Kenkerai, um templo de Ártemis e uma Xoana antiga. O segundo estava localizado na Agorá. A deusa Ártemis na Agorá portava o epíteto de Efésia, indicando uma ligação com Éfesos, e seu culto estava associado a 2 Xoana de Dionisos, Lísios e Baqueios. Eis a passagem. Digno de menção na cidade, há uns que são vestígios do passado, porém outros, a maioria, foram construídos no esplendor posterior. Em efeito, há sobre a Agorá, onde estão a maior parte dos santuários, uma Ártemis de sobrenome Efésia e Xoanas de Dionísios douradas, exceto nos rostos. Os rostos estão adornados com uma pintura roxa, a um o chamam Lísio e a outro Báquio. O passo continua com a narrativa de Pausanias acerca da madeira utilizada para confeccionar o Xoanon de Dionisos. Trata-se da árvore de Cíteron, em que o rei de Tebas, Penteu, se pendurou para observar as bacantes no ritual feminino ao deus da vinha. O aspecto violento que remete a Dionísios é ressaltado nessa passagem com o fim trágico do rei tebano, desmembrado pelas mulheres como punição pelo aviltamento do ritual. Pausanias diz: eu mesmo escrevo as coisas ditas sobre as Xoanas. Penteu foi insolente com Dionísios e, entre outras coisas, falou com imprudência. E, finalmente, depois de ir para o Cíteron, para observar as mulheres, depois de subir em uma árvore para ver o que faziam, elas, como descobriram, arrastaram-no para baixo e, estando vivo, despedaçaram-no membro a membro. Depois, conforme dizem os coríntios, a Pítia vaticinou que eles, depois de encontrarem aquela árvore, semelhante a um deus, a adorassem, e por isso assim fizeram imagens dela. Como a Ártemis relacionada aos Xoana de Dionísios, a representação de uma Ártemis Efésia foi bastante difundida nas cidades siciliotas no final do período helenístico e durante o período romano. Poucos são os vestígios arqueológicos da presença da deusa na Agorá arcaica. Há um fragmento de uma figura feminina em alto relevo, provavelmente parte de uma métopa, vestida com quiton e rimation, e segurando em sua mão direita uma pequena corça que remete à divindade caçadora e protetora dos animais. Pausanias menciona também uma estátua da deusa no caminho para Kenkerai. Cito: em Lecaion há um santuário de Poseidon e uma imagem de bronze, e tomando o caminho do istmo a Kenkerai, um templo, naus, de Ártemis e uma antiga estátua, Xoanon Arcaion. O que sugere uma distribuição espacial de imagens da deusa na região do Istmo e em outros pontos da Magna Grécia, citados ao longo de sua obra. Uma dessas representações figurativas é um alabastros, localizado atualmente no Museu do Louvre, e que traz na face A a imagem de Ártemis, alada e xoanizante, segurando 2 cisnes. E na face B há um comastés voltado para a direita, em movimento de dança. Esse vaso, pintado no estilo antigo coríntio, em torno de 625, 600 antes da Era Comum, foi encontrado na cidade de Caire, indicando os contatos entre Corinto e as cidades etruscas. Nele há 3 figuras: Ártemis alada, os cisnes e o folião, com explicitação do grotesco. Junto à imagem sonizante de Ártemis alada, o comastés está ladeado pelas asas da deusa, pelas penas das caudas dos 2 cisnes e motivos vegetais. A mão esquerda do dançarino está sobre seu estômago e a da direita em suas nádegas. Há um enfoque no ventre e no baixo corporal. Seus enfeites e movimentos parecem um passo de dança, e o conjunto da figura e dos motivos vegetais podem indicar fartura. As figuras são angulosas e parecem representar uma festa com a presença da Ártemis alada.
Ártemis, segundo Vernon, é a senhora das feras, a agreste e, ao mesmo tempo, a instrutora, também vinculada à caça. Além das montanhas, Ártemis estende seus domínios aos pântanos e às zonas costeiras, onde entre a terra e a água, a fronteira é indecisa. Ártemis transita entre as esferas do indômito e da cultura. Segundo Aristóteles, os cisnes têm como habitat o lago e o pântano. São animais gregários e monogâmicos, mas são aves suscetíveis de se devorarem, o que confere a este animal uma característica considerada selvagem. Os cisnes se defendem das águias e a proximidade da morte entoa um canto lamentoso. Assim, do mesmo modo que Ártemis, esses animais transitam entre a cultura, a vida em grupo, e a selvageria, bestiais devoradores. Os cisnes também marcam os espaços limítrofes, lagos e pântanos. Eduard Ville mapeou outros artefatos coríntios, relevos e placas votivas com a figura da Ártemis alada, que podem